voto hoje, seguindo, acatando sugestão do Paulo, vai ser todos os ex-presidentes, né, até hoje, mas depois no final nós vamos fazer um pouco de histórias, sim, curiosas da associação, fatos do passado que os jovens talvez não tenham muito conhecimento, né? E que para os veteranos talvez seja normal, coisas corriqueiras, mas para o pessoal mais jovem vai ser novidades, tá? Bom, gente, tá recebendo imagem correta aí, gente? Tive problema técnico no início, mas será que está... Ou continua recebendo imagem errada? Alguém consegue responder para mim? A situação tá vendo, né? Paulo. Bom, agora está correto entrar a imagem? Então vamos começar. Bom, gente, história do Kincho Jinkai e seus presidentes, né? Sabe que começa, muitos já conhecem, começa em 1971 a fundação, e eu pus no material que disponibilizei antes lista de todos os ex-presidentes. Infelizmente, os primeiros anos não há registro do vice, mas todos os presidentes, desde o primeiro até os dias de hoje, e maioria dos vice-presidentes também. Está tudo listado. Só que para muita gente, nomes talvez vai soar estranho, então queria comentar alguns nomes para que se torne um pouco mais próximo de vocês, tá? Nomes, por exemplo, o fundador, o primeiro presidente, Binchiro. Binchiro-san, para quem não conhece, morava em Campinas, é da família Guinosa de Campinas, é de Chan da Cristina Guinosa, né? Cristina Guinosa, muita gente conhece, é de Chan da Cristina Guinosa, tá? Guinyu, Alfonso Guinyu, ele foi ele é o tio do Hajime-san, nosso colega Hajime-san. Eu vou passar, focar junto, assim fica um pouco mais fácil para a pessoa acompanhar. Assim, eu acredito que caso o pessoal não tenha o impresso, essa lista, vai poder acompanhar melhor, tá? Então, Vinchiro Guinosa é o primeiro, depois vem o Guinyu Afuso. Guinyu Afuso é tio do Hajime-san. Tokuichi Nakada. Tokuichi Nakada, família do Tokuichi-san, a gente não tem tido muito contato, mas teve filho, Pedro, de Casa Verde, Hatsuko-san, acho que morava em Itaquera, Sadako-san, Brooklyn, Paulo, filho Paulo, mora em Guarulhos, e mais um problema técnico. Um momentinho só. O carregador é diferente? Mas tá 100% minha bateria, Tô.
Eu carreguei. Ah, a bateria do notebook. Quer que conecte? Desculpe falha, o notebook está com bateria não carregada. Agora sim. Bom, depois na cadação veio o Seiyei Afuso. Seiyei-san é pai do Seiko Afuso, que foi presidente diversas vezes, né? Seiyei Afuso. Depois veio Vichiro-san diversas vezes, Seiyei Afuso diversas vezes. E em 85 veio para a presidência Yoshinobu Yasutomi. Yasutomi-san todo mundo conhece, está ativo, trabalha, em nossos encontros do Tojinkai sempre está presente, é o famoso dono do churrasquinho, né? Depois veio o Seiyu Okuma. Seiyu Okuma falecido não há muito tempo, o Seiyu Okuma. Ele é pai da nossa colega da diretoria, Helena Taeko Okuma, né? Depois, os que seguiram são os mais ou menos recentes, então a maioria deve conhecer. Hajime-san, bastante ativo, Masaharu Yamauchi, já é infelizmente falecido, deixa eu ver os parentes. Tem vários, né? Inclusive, parente da gente, ele que me convidou para a diretoria na época, né? Depois veio o Seiko Afuso, também forte, ativo. Veio o seu Nakamura, Okamura, Naoki Okamura, está ativo, mas infelizmente, por necessidade profissional, mudou para Minas e já faz um tempo que a gente não tem contato. Mora em Minas, interior de Minas, mas está trabalhando na região. O seu Mitsu Afuso, irmão do Hajime-san Afuso, tem só que veio a falecer muito jovem, né? Faleceu cedo. E depois veio presidentes mais recentes, Kiyotaka, meu irmão, sou Seizen Nakada, Paulo Afuso, amigão da gente, inclusive que deu sugestão de rever todos os presidentes. O Paulo está morando no norte, fazendo curso superior, e depois Jorge Kobachigal, também bastante ativo, Isao, Shinzato, eu assumi em 2015, depois Jorge Afuso, e por imposição eu estou retornando para a presidência pela segunda vez, tá? Então, basicamente são esses nomes, e com certeza a maioria já, os mais recentes, acho que a maioria deve conhecer. O motivo de hoje a gente rever são os mais veteranos, né? E não só o nome, e mostrar quem são os parentes, né? Para que o pessoal tenha um pouco mais do conhecimento do pessoal, tá? Aí, para que o encontro de hoje fosse mais interessante para o público e tal, aí comecei a relacionar algumas histórias interessantes de Chojinkai. Inclusive, antes de partir para o material propriamente dita, essa foto o pessoal deve conhecer, né? Fica em Diadema, né? O Centro Cultural Okinawa de Diadema. Bem na entrada tem um grande monumento de pedra, de mármore, e nesse monumento tem uma placa também de mármore, de pedra, sobre o centenário de imigração do Tinante aqui no Brasil. Essa pedra veio de Okinawa, foi trazido de avião no meio das malas. O prefeito de Kim trouxe duas pedras, uma pedra para o Brasil e outra para a Argentina,
Veio uma delegação grande para o Brasil, só que para poder trazer essas pedras, todos os passageiros que teoricamente teriam direito a 2 malas foram obrigados a aceitar condição de vir com 1 mala cada uma, né, cada pessoa, 1 mala para cada passageiro, para sobrar carga, né, para poder trazer essas 2 pedras para o Brasil. E quando veio a pedra, ficou um tempo meio que largada, porque não tinha sido feita preparação. Depois de um tempo, o Kendin Kai foi providenciar uma pedra enorme em Suzano, e nós do Chojinkai, diretoria, fomos no local, chegamos até Carpi, local, abrir tal, e depois foi feita uma obra para instalar essa pedra enorme aí, tá? Hoje tem uma pedra, um monumento bastante bonito, bem na entrada do Centro Cultural lá de Diadema, tá? Bom, sobre histórias, seguinte, daqui para frente eu vou contar algumas histórias, mas só que histórias assim, como não existem histórias oficiais, são histórias que eu ouvi, vivenciei, participei. Então, existe muito aspecto interpretação pessoal. De repente alguém pode falar, não foi bem isso. Então, alguém pode contestar e, naturalmente, estou bastante receptivo a eventual crítica, contestação, porque não sou dono da verdade, apenas vou relatar coisas que eu ouvi ou que eu vivenciei, tá bom? A primeira história que eu queria contar é sobre bastidor da fundação. Kinchojinkai do Brasil, como estava dizendo, foi fundado oficialmente em 1971. Se formos analisar, relativamente uma associação nova. Muitas associações têm fundação muito antes da gente, né? Mas por que Kinchojinkai só fundou em 71? Pelas informações que eu tenho, na década de 60, veio uma delegação oficial de Okinawa, veio o governador, e me parece que veio junto o seu Okamura, o prefeito da época, o seu Okamura, né, para fazer um trabalho de pesquisa do mercado de América do Sul para a imigração. Né? O Okinawa ainda na fase de reconstrução pós-guerra, com bastante dificuldade de emprego, de poder alimentar o povo, tudo mais, eles estavam procurando saídas, tá? Nessas procuras de saídas, a opção que na época eles tinham achado era imigração para a região da América do Sul. E o governador veio, visitou o Brasil, junto com o prefeito, e fez a pesquisa da América do Sul em vários países, tá? E nessa época foi percebido, o Sr. Okamura percebeu que o Brasil, apesar de ter bastante número de Shimanchu, não havia associação que representasse, né, essa comunidade Kinchu, associação representativa. Ao retornar para Okinawa, ele ficou, na época, a informação que eu tenho é que ele voltou bastante empolgado com a imigração, possibilidade com a imigração. Ele foi, a partir daí, virou um grande incentivador, né? E entre vários incentivados, né, convidados para vir para o Brasil, ele convidou, praticamente deu ordem para o filho, um dos filhos, né, do seu Okamura, pediu para o Naoki, que havia acabado de entrar no Ryukyu Daigaku, que é a universidade mais concorrida, de difícil acesso. Ele tinha entrado no Ryukyu Daigaku. Só para ter uma ideia, Ryukyu Daigaku de Kincho, com a cidade de 11 mil habitantes, normalmente entra 1, 2, 3 por ano. Não entra muitos, devido a concorrência muito grande. Naoki-san tinha entrado, mas logo depois o pai meio que ordenou a vir para o Brasil, né, ser imigrante, e depois ajudar a constituir uma associação
de Shimanchu que representasse comunidade daqui do Brasil. Porque toda vez que a prefeitura quiser fazer algum tipo de ajuda, algum tipo de qualquer coisa que fosse gastar um pouco de dinheiro da prefeitura para a comunidade do Brasil, não poderia ser feito se não tivesse alguma entidade representativa, porque o dinheiro da prefeitura não pode ser doado para pessoa física. Eu vou te dar tanto. Não, isso não é legal nem no Brasil, muito menos no Japão. Então, o prefeito Okamura sentia necessidade que fosse constituído no Brasil, como em outros países já tinha, alguma entidade que representasse, pudessem ajudar a gente, né? Alguma forma de ajuda, tudo mais. Então, o Naoki-san veio para o Brasil em 70 e começou a agitar e tal, a ponto de em 71 constituir-se uma associação, tá? Mas, segundo que estou conversando com veteranos essa semana, justamente me preparando para o dia de hoje, informação de que antes do Naoki-san vir, já havia esse movimento justamente por causa da comitiva que esteve no Brasil e nas conversas, muita gente aqui no Brasil já estava sentindo essa necessidade. E veio na Naoki-san e acabou tendo um empurrão, formou a associação em dia 3 de outubro de 71, tá? Essa é a data oficial da constituição da associação, tá bom? Uma outra, continuando sobre a fundação, tem um fato bastante importante que tem que ser mencionado. Esse não é um problema, né, que não só a atual diretoria, mas várias gestões anteriores, todos nós procuramos reparar um pequeno erro do passado, mas não está muito fácil, tá? O que foi? Quando montou a associação, não foi montado Kincho Jinkai como é hoje, ou Kinson Jinkai, que o Kin, naquela época, ainda não tinha sido promovido para o Cho, né? A Kinson, que é um menor categoria dos municípios, depois foi para o segundo, que é Kincho, mas isso em 85, se me faz a memória. Então, a associação não foi montada para ser representativa para todo o nativo de Kin. Foi feito para o quê? Kin Namisato do Kokai, né? Ou seja, associação dos amigos, né, do nativo de do distrito de Kin Namisato, excluindo demais. No caso, na época já tinha Igei e Yaká. Inclusive, Yaká tinha um número bastante grande de famílias no Brasil, porque foram os primeiros a vir para o Brasil, né? Apesar de terem sido os primeiros a vir para o Brasil, eles não foram convidados para participar da fundação. Por quê? Isso é necessário a gente voltar no passado e fazer a seguinte avaliação. Existe, como eu disse no começo, minha avaliação pode ser diferente de algum outro veterano, tá? Mas na minha avaliação houve 3 motivos básicos, tá? Naquela época, na época dos primeiros imigrantes, Yaká e Kin Namisato fica numa distância relativamente grande. Segundo o Google, dá mais ou menos 9 quilômetros de distância. 9 quilômetros na época que não tinha carro, cavalo só ricos tinham, ou seja, a população só poderia fazer ir e vir a pé. 9 quilômetros não é uma distância pequena, né? Então, junto a isso, tem o fator tradição. Eu disse nos encontros anteriores a importância das aldeias. O que é aldeia? A aldeia é um lugar, uma pequena comunidade que, devido à distância com os demais, você vivia meio que fechado, né? O fato era tão assim, fechado,
o que caracteriza, dá para perceber isso, por exemplo, casamento entre jovem de uma aldeia com outra aldeia. Se ocorresse, teria que pagar multa, né? Não era bem visto casamento de jovens de aldeias diferentes. Então havia realmente esse clima não vou dizer inimizade com os demais, mas o grupo muito fechado. E cá, distância que tinha, né? Quinto, na Missatua, apesar de ser duas aldeias, apesar de rivalidade, havia relativo convívio porque era praticamente são aldeias grudadas, né? Então, o que é cabo de guerra, grande cabo de guerra, diversas vezes foi feito que encontraram na Missato, ou seja, rivalidade, mas tinha um bom convívio, bom relacionamento. E cá era muito distante, então havia essa rivalidade de aldeias. E o mais importante, terceira, que não se comenta muito, eu estou comentando talvez primeira vez para a maioria das pessoas, mas é um fator que, na minha opinião, foi o que mais pesou. E cá é uma aldeia antiga, tal, bastante tempo, só que, segundo os registros, o Iacá foi um bairro constituído, é uma planície, lugar realmente muito bonito, beira do mar, lugar muito legal. Só que foi meio que colonizado, não diria ser o termo, mas foi aberto a mata tal, construído a aldeia na época já no fase final do reinado de Ryukyu. Com a decadência da nobreza de Ryukyu, muitos nobres, para poder sobreviver, o governo, o rei, não conseguia abastecer corretamente, suficiente, toda a nobreza. Então, os nobres de baixo patente começaram a ter dificuldade e tiveram que se virar. E nesse se virar, o rei muitas vezes cedia terra para eles virarem agricultores, né? Então muitas famílias de nobre foi por necessidade transferindo para interior. O Iacá é um bairro que, segundo muitos, foi constituído por essas famílias nobres que vinham do sul. Qual a diferença? Eles vieram com educação diferente do Kin na Misato, que são aldeias nativas, com população que está no local há muito mais tempo, basicamente agricultor, e devido à pobreza, à condição social imposta, não havia muito como melhorar tal, educação, cultura, artes, é um negócio que para quem tinha que lutar dia a dia para garantir comida do dia, a arte é vamos dizer, luxo que eles não tinham muito acesso. Então, o pessoal de Iacá veio com um patamar cultural diferente. Sofreram bastante para se adaptar à agricultura, mas então havia além da rixa natural de aldeias, a rixa com Iacá era maior por causa do nível social, diferença social cultural que tinham. Tá? Quando vindo para o Brasil, essa rixa existia. E no caso do Kincho Jinkai, agravou um pouco mais. De que forma? Como Yakantiu vieram quase 2 décadas antes dos pessoas de Kin na Misato, quando Chojinkai, quando houve esse movimento de formação da associação na década de 70, os Yakantiu e Sei praticamente já não estava mais nativa. Alguns vivos, mas grande maioria das famílias de Yakantiu era chefiado por Niseis. Enquanto que o grupo do Kin na Misato tinha ainda famílias, a maioria ainda eram chefiados por Isseis. Alguns com idade já bastante avançada, mas os Isseis encabeçavam. Então imagina um lugar que não tem associação nenhuma, não tem grupo formado. Você vai constituir. Tem grupo de Nisei, né? Famílias baseado, os chefes tudo Nisei. Grupo Sodisei. Meio complicado de fazer eles conviverem junto, né? Então, na época não houve essa união do
senpais de Kin Namisato com o pessoal do Yaká, os Niseis. E acabou formando inicialmente como Kin Namisato Dokokai. Só que isso para a prefeitura não era legal, porque dificultava contato, intercâmbio, ajuda, essas coisas todas. Então, como em 1985, Kinson mudou para Kincho, né? Aproveitando a oportunidade, a Associação do Brasil também mudou o nome, né? Para se adequar à necessidade da prefeitura, montou a Associação Kinchojin do Brasil, para que a prefeitura pudesse atender todas as necessidades da gente, por exemplo, o programa de bolsa, né? Foi possível, viabilizado graças ao Kinchojin do Brasil ter alterado o nome. Se não tivesse alterado, não poderia. A prefeitura não poderia ajudar só Kin Namisato, se não incluísse também outros nativos, né? Bom, vou tratar dois assuntos. Terceiro assunto, outro problema também bastante comum a todas as associações Nikkei do Brasil, né? Não só Okinawa, Nihon Jinkai, Ken Jinkai, Shichoson, qualquer lugar tem esse mesmo problema, que é transição para a geração do Niseis. As associações Nikkei, qualquer associação Nikkei, todas foram inicialmente montadas para o I6. Por quê? I6 vieram do Japão, no meio de dificuldades da luta, né, de poder sobreviver, de tentar alguma coisa. Nessa fase de sofrimento que não tinha como se comunicar com o povo daqui. Então, o que eles faziam? Havia extrema necessidade de ter um convívio entre eles, né? Poder conversar, poder extravasar, poder se divertir um pouco. Então, a necessidade do ICEI era muito grande de constituir grupos, né? Então, todas as associações do ICEI foram montadas com esse intuito. Só que quando começa a vir Nisei não tem mesmas dificuldades que ICEI, não tem mesmos anseios que ICEI. ICEI, para ele era muito importante associações. Além disso, queria manter costumes, passar esses costumes para os filhos. Só que os filhos daqui, se quiser, tem outras formas de lazer, se quiser, dá para formar outros amigos. Então, a transição do Issei para Nisei, Sansei, em qualquer associação, é muito difícil, muito complicado, não é fácil. A grande maioria das associações diminui muito, chegando muitas associações simplesmente extinguirem. Muitas associações, tem muitos kaikans Shibu de Kenjinkai fechando e entregando a chave, ou para Kenjinkai, doando para Bunkyo, sei lá, tem várias kaikans que estão encerrando as atividades, né? Kinchojinkai também sofremos isso, né? Eu tive vários casos nos últimos anos, jovens que não queriam saber de Chojinkai de jeito nenhum, porque já tinha levado muita bronca do senpais, né, Odisan, de algumas décadas. Falaram, não vou no Chojinkai levar bronca, não. Então, nós tivemos que trabalhar durante 20 anos tentando nacionalizar a Chojinkai, né? Tentar criar ambiente que seja um pouco mais agradável para o Nisei, Sanseis, atender a expectativa deles. Mais importante, sem cortar ligação com a raiz, né, com os Isseis, né? A razão da existência de Chojinkai é cultura, né, tradição. Não podemos simplesmente transformar Chojinkai de um dia para o outro para um clube qualquer, né? Para fazer atividades normais daqui. Não, aí não precisa ser Chojinkai, pode ser em qualquer associação, né? Então, nós toda a diretoria dos últimos 20 anos, a gente tem lutado muito como agradar jovens,
né, Nisei e Sanseis, e, ao mesmo tempo, agradar os senpais. Né? Não podemos desagradar, porque eles são ainda a razão da existência de Chojinkai também. Né? Então, e graças a Deus, esforço de muitos, não são poucos, muitos, a gente tem conseguido resultado, comparado com outras associações, excepcionais resultados. Nós estamos tendo quantidade de participantes, associados, que, olha, muitas associações do nível de situação Jinkai, né, nós somos referência. Hoje, todos ficam mal duro de cotovelo, gente. Jorge, Afuso, nós participamos de algumas reuniões de situação Jinkai, no Ken Jinkai, né, situação. E a gente sabia mais ou menos, só que eu tive prova de que maioria não consegue ter atividade frequente. Grande maioria fazem Shinenkai e só, mais nada. Os outros estão tentando fazer mais uma atividade ou outra, com muita dificuldade. Quando a gente fala que tem 4 eventos, faz Keirokai, nossa, ficaram muito assustados, porque Kincho Jinkai consegue fazer. Os outros não conseguem fazer. Tá? Então, é luta dos nossos senpais, né? Resultado de luta de muitos anos. Tá? Só para finalizar essas histórias, 4 histórias que eu preparei, sobre início dessa transformação, né? A associação original dos Issei, com bastante peso de Issei. Quando começou esse trabalho todo? Na verdade, esse trabalho começou com o Sr. Hajime, né? Nosso amigo Hajime, com certeza deve estar ouvindo, né? O Sr. Hajime foi primeiro presidente do Chojinkai Nisei, né? A partir daí, nós começamos a nos mexer para que a gente conseguisse fazer um Chojinkai um pouco mais light, tá? E foi oportuno, nós tivemos o privilégio do Hajime-san naquela época já assumir presidência, porque Hajime-san já vinha fazendo muitos trabalhos para a comunidade, né? Tanto que em 2000 foi nomeado embaixador da boa vontade para o governo de Okinawa. São poucos que recebeu esse título, e nós temos orgulho de ter um Shimanchu com um título desse aí, tá, gente? Eu fiz a administração me passou verbalmente por telefone um resuminho do currículo, eu listei, tá aí no material. Ou seja, é um homem que dedicou bastante tempo para a comunidade de Okinawa, no Brasil, né? E também para Kincho Jinkai foi o pontapé inicial para a transformação do Kincho Jinkai para uma associação um pouco mais light, tá? Como hoje nós conseguimos fazer. Em termos de assuntos, basicamente são esses, mas eu gostaria que vocês examinassem algumas fotos que tanto o Hajime-san me mandou, Jorge Kobashigawa mandou algumas fotos, e são fotos muito interessantes. Como eu disponibilizei via internet, gostaria que vocês ampliassem e verificassem. Deve ter muita gente conhecida de vocês, tá? Isso aí é Seinembu de 85, tá? Você vai ver um monte de gente, quantos anos? 30 anos mais novo, isso? 85, 15, 35 anos mais jovem, tá? Essa foto, tem mais fotos, na última folha de fotos, aqui está o Okamura, prefeito, era prefeito de aqui na época que eu vim para o Brasil. À direita é o Sr. Yoshida Katsui, falecido, não é o Yoshida-san, o prefeito que veio no passado recente, não, esse é o anterior, Yoshida Katsui, tá? Por acaso é pai de um amigão meu.
E algumas fotos. Gente, o que vocês acham? Jorge está cantando ou está discursando? Era presidente do CNMBU, segundo o Jorge, tá? Eu ainda não sei se ele estava cantando ou estava fazendo o discurso, tá? À direita, o Hajime-san, fez uma pequena palestra no Shimanchu Taikai que nesse dia eu estive junto, tá? Eu estava num local com ele, mas como o Hajime-san é mais conhecido do prefeitura, ele foi escolhido para fazer uma pequena palestra. Outra foto bastante interessante, tem vários nomes importantes do Chojinkai, vários ex-presidentes está presente. Aqui nessa foto aparece no canto direito, infelizmente cortou um pouco, mas é Soyabiko, que foi o presidente do Kenjinkai, que construiu, na época, na gestão que construiu Rombo na Liberdade, Rua Tomás de Lima, foi ele que construiu. Ele sempre falava que era Shimanchu da gente, apesar de ter nascido em Ginoza, tá? Ginoza, antes da Segunda Guerra Mundial, pertencia a Kim. Fez a separação logo depois da guerra. Como ele veio antes da guerra, para ele, para o Soyabiko, ele se considerava o Shimanchu, tá? Isso era assunto que eu tinha preparado. Voltando a câmera. E para encerrar, eu queria fazer um plano para próximos Benkyokai. Até agora, todos os Benkyokai, todos os assuntos, por mim tratado até agora, nos 6 Benkyokai, atendi sugestões, ótimas sugestões por sinal, dos associados, né? Só que pesquisando, nesses últimos dias, para poder preparar material ou assuntos para o Benkyokai, tenho lido muitos livros, mas muitos, gente, livros monstruosos, tá? Só para você ter uma ideia, ó. Esse é livro da prefeitura, da história de Kincho, história de imigração de Kim, são 3 volumes desse aqui, e mais, olha, são 7, 8 livros desse tamanho que tenho feito pesquisas, tá? Aí muitos deles já tinha lido no passado, há muito tempo atrás, eu estou relembrando. E cheguei à seguinte conclusão, gente. Existe em alguns livros da prefeitura testemunhos, entrevistas feitas com várias pessoas que hoje já são falecidos, só que a prefeitura coletou, publicou no livro algumas décadas atrás. São testemunhos muito interessantes de pessoas familiares de vocês. Tem uma lista aqui, eu vou ler rapidamente, depois eu vou disponibilizar na internet, mas olha, o Ginoza Iwamatsu. O Iwamatsu-san tem muitos Yakanchu, mas tem uma centena de descendentes no Brasil. Iwamatsu-san tem testemunhos bastante extensos, deve dar mais ou menos 10, 12 páginas que eu posso traduzir e distribuir para o pessoal e tal. Só que eu queria ter autorização da família, porque publicar é meio complicado, né? Eu queria autorização da família, se pode, gostaria que tocasse. Então, ideia minha, de repente, a partir da semana que vem, cada semana eu publicar um testemunho desse, de cada pessoa, e a gente conversa sobre isso aí, tá? Só para ter uma ideia, além de Yamatsu-san, Nakama Kamakichi Yakanchu, também tem. Aqui do Kinami-san tem Nakama Tomi, uma senhora já faleceu há algum tempo, Yonashiro Ushi. Yonashiro-san provavelmente foi a primeira senhora que fez Kajimaya na associação. Ela tem testemunho dela num dos livros. Eu posso traduzir, publicar e conversar sobre isso. Mas só que eu gostaria de ver se algum descendente da Yonashiro-san gostaria que eu fosse feito isso, né? Okuma Zentoku, Nakama Choyo, Afusoko Ei, Afuso-san, tem muitos descendentes. Nakada Maka, Ginoza Tsuru, pessoal de Campinas.
Ginoza Kana, Yonashiro Hisao, Afusu Kamado, o Bachan, né, tem testemunho do Kamado Bachan no livro, se quiser a gente traduz, disponível a gente para poder conversar. Toyama Cho, Igei Hatsu, Toyama Mabe, Afusu Yoshi, Irikanjaku Yoshi, acho que isso aqui é mãe do Hajime-san, né? Ginoza Hatsue Abasu, deve ser a pessoa do Maringá. Matsudo Chozo, Okuma Seiyu, Toshiko-san tá viva, né? Então, meio chato de ficar traduzindo para ela, mas o do marido Seiyu-san tem testemunho. Nakada Mitsuko, bom, senhora viva. Seiki-san, Nakada Seiki também tem testemunho, mas está vivo. Afusu Mitsuko. Afusu Mitsuko. Isso aqui, a mãe do Paulo, né? Afusu Mitsuko. Shinjato Takashi, Okuma Sadao, Kobashigawa Misako, mãe do Jorge Kobashigawa. Testemunho do Misako-san eu li, fiquei bastante impressionado, tá? Jorge, conversa com a mamãe. O que ela escreveu realmente me assustou um pouquinho. Assustou não, tem muita coisa que gostaria que mais gente conhecesse, tá? Não é coisa negativa, não, pelo contrário. Dificuldade que ela passou na guerra e tudo, ela relatou, eu acho muito interessante para a pessoa conhecer, tá? Então, tem bastante testemunhos interessantíssimos, dificuldade na época que veio para o Brasil, como que foi, como que não foi, família, dificuldade de trabalho. Eu leio, né? Os liceis, com certeza, muitos já leram todo esse trabalho todo, mas os liceis não têm acesso a essas informações. Eu gostaria que mais gente conhecesse esse tipo de coisa, né? Mas gostaria de primeiro, ver se a família autoriza. Segundo, se tem interesse de que seja feito, né? Ficar mexendo no passado da família sem consentimento é meio chato, né? E também para fazer uma tradução dessa, como eu não tenho prática, eu levo às vezes 2, 3 dias de trabalho, e se a pessoa nem ouve, que aí também é um trabalho perdido, né? Então, entre hoje e amanhã, devo disponibilizar a lista dos testemunhos possíveis, né, disponíveis, e os familiares que quiserem, gostaria que me manifestassem, primeiro autorizando, segundo manifestando o interesse de saber essa tradução. Aí depois traduzo, disponibilizo e nós vamos conversar semanalmente, 1, 2 casos por semana. Acredito que vai ser mais produtivo. E depois, bem que eu quero fazer uma parte disso, outra parte, conto mais algumas histórias da história do Kim. Tem muitas histórias. Gente, tem tantas histórias, algumas não, sim, proibidas para ser publicado via internet, mas tem muitas histórias interessantes, tá, gente? Então, gostaria que o pessoal verificasse e me respondessem depois se querem ou não tradução dos testemunhos dos seus de Tianbachan, os pais, tá? Bom, o material que eu tinha preparado para hoje é isso. Espero que estejam gostando, né, do trabalho. Que não é fácil, é bastante trabalhoso. Só está sendo possível por causa da quarentena, que infelizmente a gente está com ociosidade de tempo, né? Trabalho está bastante restrito, então eu tenho tempo, só que me toma pelo menos 3 dias para preparar cada bem que eu caio. Sábado, domingo, segunda, geralmente já reservo para a bem que eu caio. Espero que esteja gostando. Caso alguém tenha alguma dica, críticas, conselho, elogio também, tá, gente? Aceito elogio também, não é só crítica, não. Manda mensagem que a gente vai poder tentar ver caso a caso. Peço desculpa, transtorno inicial,
porque ainda sofre bastante com isso chamado tecnologia. Tecnologia moderna é meio complicado para a gente, tá? Mas obrigado pela audiência e até terça-feira que vem. Até mais. Boa noite.